Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e esta é mais uma aula do curso de Ecologia, na qual nós discutiremos aqui o fluxo de energia e o conceito de produtividade. Esses dois tópicos são extremamente importantes porque eles se relacionam diretamente com conceitos que a gente conversou em outros momentos, como, por exemplo, cadeia alimentar, teia alimentar e a questão da ciclicidade de matéria orgânica, a questão do fluxo de energia nas cadeias alimentares ser unidirecional. Aqui a gente vai entender, por exemplo, o porquê que a energia ela vai diminuindo ao longo de uma cadeia alimentar e quais são os elementos atrelados com essa perda de energia sob a forma de calor, beleza? Então, a primeira ideia que eu acho extremamente importante ser ressaltada aqui é a questão dos organismos autotróficos, né? Que é geralmente aqueles organismos que nós colocamos como o primeiro nível trófico de uma cadeia alimentar, que são os produtores. Essencialmente, quando se fala de um organismo autotrófico, é aquele organismo que ele tem a capacidade de utilizar o dióxido de carbono como fonte de carbono para produzir matéria orgânica. Em outras palavras, a ideia central é que pega-se o dióxido de carbono, realiza algum processo químico que vai gerar matéria orgânica, como por exemplo, glicose, e produz algumas coisas, como por exemplo, o gás oxigênio, que é muito bem representada por essa equação, que é a equação clássica do processo de fotossíntese. E nesse sentido, um organismo autotrófico, ele consegue fazer essa produção de matéria orgânica de duas maneiras. A primeira é a fotossíntese, que é aquela classicona que a gente sabe que geralmente as plantas pegam a energia luminosa e conseguem converter o dióxido de carbono em matéria orgânica aí, mediante uma série de várias reações que acontecem em dois momentos, que tem a etapa fotoquímica e a parte enzimática. E um segundo modo dos organismos autotróficos produzirem a sua própria matéria orgânica é também através de um outro processo no qual nós denominamos como quimiossíntese, que é basicamente um processo no qual você vai ter que energia necessária para converter o dióxido de carbono em matéria orgânica mediante aí uma série de reações químicas, tá? O que vai distinguir a quimiossíntese da fotossíntese é que a fotossíntese você tem esse processo de conversão de dióxido de carbono em matéria orgânica utilizando-se aí da energia proveniente da luz, dos fótons, beleza? E na quimiossíntese nós teremos aí alguns outros processos que diferem-se da fotossíntese. Como exemplos clássicos aqui de organismos autotróficos, tem-se aqui as algas verdes, as árvores, cianobactérias, algas pardas, bromélias, algas unicelulares e etc. Claro que a gente tem na própria questão de que a fotossíntese hoje ela não fica somente restrita a plantas, tá? Existem já alguns dados aí na literatura de alguns casos de lesmas fotossintéticas, tá? Que basicamente são lesmas marinhas que conseguiram englobar cloroplastos e elas realizam o processo fotossintético. Tem alguns casos de salamandras também, mas eu não vou entrar muito nesse mérito porque não é pertinente para esse momento. Os organismos heterotróficos, por sua vez, são aqueles organismos que não conseguem produzir matéria orgânica. Dessa forma, eles precisam obrigatoriamente obter a matéria orgânica já pronta. Então, é aqueles exemplos clássicos de que o animal ele precisa se alimentar de alguma outra coisa para ter energia. E aí, nesse sentido, quando a gente fala de cadeia alimentar e fluxo de energia, os organismos autotróficos eles são extremamente importantes porque eles são justamente a base de toda e qualquer cadeia alimentar, uma vez que eles conseguem produzir a matéria orgânica e nesse sentido eles são grandes produtores aí dos nutrientes que vão aí ser combustível para um ecossistema. E aí, como eu falei para vocês em outros momentos, quando se fala de uma cadeia alimentar, é justamente uma relação alimentar entre os organismos de um ecossistema, e basicamente ele representa de maneira muito esquemática as relações pela qual ocorre a alimentação e como que a energia é inicialmente assimilada pelos produtores, ela vai passando ao longo de
organismos aí pertencentes a essa cadeia. Essa figura aqui ela ilustra muito bem como que se dá uma cadeia alimentar. Então tem aqui o capim como produtor, então ele pega energia luminosa, faz lá o processo de fotossíntese, produz matéria orgânica, e essa matéria orgânica ela vai ser agora passada ao longo da cadeia alimentar, produzindo energia. É importante destacar que toda a cadeia alimentar ela vai possuir três componentes: o produtor, os consumidores e os decompositores, que aqui são representados pelas bactérias e fungos, que são extremamente importantes para reciclar a matéria orgânica em decomposição. Acrescido a isso, quando a gente fala de produtores, como eu falei para vocês, são os organismos autotróficos, sejam eles fotossintéticos ou quimiosintetizantes. Os consumidores são sempre heterotróficos, ou seja, são aqueles organismos que não conseguem produzir a própria energia. E esses organismos eles podem ser aqui herbívoros, ou seja, aqueles que se alimentam de plantas, carnívoros, que alimentam-se de outros seres vivos, né? Ou até mesmo a gente pode ter aqui os onívoros, que são aqueles que se alimentam tanto de alimentos de origem animal quanto de origem vegetal. E os decompositores também são heterotróficos, porém são os únicos capazes de fazer a conversão da matéria orgânica em compostos inorgânicos mais simples que conseguem ser assimilados aí, por exemplo, por plantas e etc. Então, nessa cadeia aqui, nós temos o capim como organismo autotrófico, então ele é o produtor, o gafanhoto, o sapo e a serpente seriam aqui os consumidores, e por fim, as bactérias e fungos seriam os organismos decompositores dessa cadeia. Dito isso, nós temos um outro conceito que a gente já conversou em outro momento, que é o conceito de teia alimentar, que é basicamente a conexão de várias cadeias alimentares. Então, nesse aspecto, um organismo ele pode ter mais de um nível trófico ocupado. Em uma determinada cadeia alimentar, ele pode ser, por exemplo, um consumidor secundário, em outra cadeia, ele pode ser um consumidor primário ou terciário. Beleza? Então, basicamente, uma teia alimentar ela é nada mais, nada menos do que a somatória de várias cadeias alimentares e nos demonstra aqui a complexidade das relações alimentares dentro de um ecossistema. Um outro aspecto que merece bastante atenção é que, quando a gente fala de cadeias alimentares, teias alimentares, é muito importante que vocês se atenham que, ao longo da cadeia alimentar, você tem aqui uma quantidade de energia. Então, por exemplo, organismos que são aqui fotossintéticos, quimiosintéticos, eles têm um alto teor de energia, porque eles conseguem produzir a matéria orgânica, mas conforme essa cadeia vai aumentando, você tem aqui um fluxo de energia que vai diminuindo, tá? Então percebam que você tem uma diminuição do teor energético conforme a cadeia vai aumentando. Isso decorre justamente do seguinte aspecto: conforme a cadeia alimentar vai aumentando, os níveis tróficos vão se aumentando, nós temos aqui a energia sendo dissipada sob a forma de calor, por exemplo, ou através de transpiração, respiração, excretas e etc. Então você tem perda de energia com o aumento dos diferentes níveis tróficos, beleza? E aí, nesse sentido, o que é importante vocês se atentarem? Nós temos aqui os níveis tróficos. O primeiro é sempre aqui representado pelos produtores, que é um organismo autotrófico. E você tem aqui os demais níveis tróficos sendo ocupados aqui pelos organismos que são heterotróficos, que no caso seriam aqui os consumidores. E um aspecto que é bastante importante é que os decompositores podem ocupar qualquer nível, menos o de produtor. Como eu falei, a cadeia alimentar ela basicamente é uma representação linear com pouca ou nenhuma ramificação, na qual a gente demonstra de forma muito simplificada o fluxo de energia ao longo dessas relações alimentares, com um detalhe muito importante, que esse fluxo de energia ele é unidirecional, ele só tem uma única direção, ou seja, é dos produtores para os consumidores, beleza? E aí existe uma maneira da gente representar esse fluxo de energia, que nada mais é do que as pirâmides ecológicas. Basicamente são formas que a gente consegue representar
como que se dá essas relações de fluxo de energia, etc. Classicamente, nós temos três tipos de pirâmides, gurizada. As pirâmides numéricas, as pirâmides de biomassa e as pirâmides de energia. A pirâmide numérica, está bem aqui a definição, mas é bem simples. Nada mais, nada menos do que o número de indivíduos que você tem em cada nível trófico, tá? Se o nível tiver mais de uma espécie, a largura dessa barra vai corresponder ao número de espécies. A de biomassa, basicamente, representa a biomassa presente em cada nível, que geralmente nós expressamos em gramas por metro quadrado. E o valor da massa ele é basicamente obtido através do peso seco do organismo. E nós temos aqui a pirâmide de energia, que vai trazer aqui a quantidade de energia presente em cada nível, tá? E basicamente ela é expressa em quilocalorias por metro ao quadrado por tempo, tá? Um detalhe que eu acho que é importante trazer para vocês, que este tipo de pirâmide ecológica é o único que não pode ser invertido. E a gente vai entender o porquê. Então vem comigo, ó. As pirâmides numéricas, elas vão representar aqui o número de indivíduos que estão em cada nível trófico. Então, por exemplo, ó, aqui nós temos 100 plantas, que seriam os produtores, 100 insetos, que seriam consumidores primários, 10 aves, que seriam os consumidores secundários, e 3 cobras, que seriam os consumidores terciários. Aqui, por exemplo, você tem ó, uma pirâmide numérica também, ó, com árvores, cupins e protozoários. A gente poderia numerar a quantidade de indivíduos aqui. Ou, por exemplo, ó, você tem aqui um couve, 30 pulgões, e 5 besouros. Então, essa é a pirâmide numérica. Percebam que ela pode ser invertida, tal. A pirâmide de biomassa, como eu falei para vocês, representa o peso seco de indivíduos em cada nível trófico. Então, por exemplo, ó, nessa primeira aqui você tem uma pirâmide de biomassa de um ecossistema terrestre. E aqui você tem, por exemplo, uma pirâmide de biomassa de um ecossistema aquático. Tá? Você tem aqui ó, produtores, você tem 500 gramas por metro quadrado. Herbívoros, você tem aqui 100 gramas por metro quadrado. E você tem aqui carnívoros com 5 gramas por metro quadrado. Aqui, em contrapartida, que é de um ambiente aquático, se tem-se algas com 5 gramas por metro quadrado, os microcrustáceos com 200 gramas por metro quadrado, você tem aqui o peixe, que no caso seria 1, com 50 gramas por metro quadrado, e aqui um outro tipo de peixe com 10 gramas por metro quadrado. Então aqui é o peso seco. E a pirâmide de energia, como eu falei para vocês, sempre vai ter esse formato piramidal, porque a energia é sempre um fluxo unidirecional, ou seja, a energia ela vai fluir sempre dos produtores para os consumidores, tá? E é importante que vocês se atenham que a energia ela vai sempre sendo perdida em decorrência de manutenção de metabolismo, a perda sob a forma de calor, tá? Um detalhe que é bastante interessante é que cerca de 10% da energia de um nível trófico acaba sendo passada para o seguinte, tá? E a energia química, ela basicamente é obtida através da ingesta aqui de matéria orgânica e da quebra aqui das moléculas orgânicas durante a digestão, tá bom? Então, um detalhe que é importante que vocês tomem bastante cuidado é que as pirâmides de biomassa e de energia são bastante parecidas e podem até, de certo modo, serem confundidas por vocês aí na hora do vestibular. Porém, tem algumas diferenças significativas. Primeiro, as unidades de medida, tá? Quando a gente fala da pirâmide de biomassa, ela considera o ecossistema como um todo, sem considerar, por exemplo, variações temporais. E aí a disposição dessas barras pode ser irregular ou até como uma pirâmide invertida. Detalhe, nós temos aqui um fluxo cíclico. Já de energia, a unidade de medida é diferente, ó, caloria, quilocaloria, joule, kilojoule. Ela considera o ecossistema dentro de um período de tempo. Então, por exemplo, eu posso observar essa questão de energia em um período de 15 dias, de um mês, de um ano, de 10 anos, por aí vai. E a disposição das barras é sempre no formato de pirâmide, ou seja, a base é larga e o apêndice é mais estreito, porque o fluxo de energia é unidirecional, tá bom? E aí, quando a gente fala de fluxo de energia, cada organismo tem o seu próprio balanço energético, o que significa dizer que, para que ele consiga obter energia suficiente para atender aí as suas atividades metabólicas, ele precisa fazer algum processo, tá? Então, como, por exemplo, crescer,
viver, reproduzir. E a parte em energia, ela sempre vai ser oriunda do Sol, ou seja, o Sol vai liberar lá os fótons que são captados, por exemplo, pelas plantas ou pelas algas, e aí essa energia ela vai fluir para todos os demais níveis tróficos. Então a ideia, ó, quando a gente fala de energia, ó, o Sol libera os fótons, as plantas aqui fazem fotossíntese, e isso pode passar aí ao longo das cadeias. Claro que, ao longo dessa cadeia, nós temos uma série de vários processos, por exemplo, perda através de respiração, através de calor, você tem aqui importação de nutrientes, você exporta nutrientes, e aí nós teremos dois conceitos que são bastante importantes, que é um denominado como produção primária líquida e produção primária bruta, que a gente vai discutir agora com detalhe nessa segunda parte da aula. Quando a gente fala aí de energia num ecossistema, numa cadeia alimentar, nós temos dois conceitos, um denominado como produtividade primária bruta, PPB, produtividade primária líquida, PPL, e a respiração. Então, ó, basicamente, nós temos aqui a luz solar, ela é captada pela planta, faz a fotossíntese e etc. Isso nós denominamos como produção primária bruta. Entretanto, percebam que a planta, além de produzir energia, ela também tem as suas próprias funções metabólicas, como, por exemplo, respiração. Essa planta ela precisa crescer e se reproduzir, etc. Logo, nós temos aqui um segundo conceito chamado de produção primária líquida, que nada mais é do que a energia que essa planta vai dispor agora para que os consumidores utilizem. Haja vista de que ela faz uma série de vários processos químicos aqui que acabam sendo utilizados, tá? Então, o lance é o seguinte, a planta produz energia? Produz, mas ela também consome energia. Então, a produtividade primária bruta nada mais é do que a quantidade de energia que a planta assimila pela fotossíntese, tá? É quase que uma maneira bem idiota, mas eu acho simples de vocês entenderem, é quase que vocês pensarem no o salário bruto que você, como trabalhador, se você já trabalhou alguma vez, recebe. Então vamos lá, você tem um salário de R$ 2.500 por mês. Esse é o seu salário bruto, sem os descontos, tá? Entretanto, esse salário bruto, ele tem alguns descontos. Seria quase que equivalente agora a gente, pensando na realidade de uma planta, a própria questão é que ela produz uma quantidade X de energia, mas ela consome um pouco dessa energia. E aí nós temos o conceito de produtividade primária líquida, PPL, que nada mais é do que a energia armazenada aí nos tecidos do produtor como biomassa e, portanto, é a energia que vai estar disponível para que os consumidores utilizem. E esse balanço energético é o seguinte, ele pode ser expresso pela seguinte equação. A produtividade líquida é igual a produtividade básica ou produtividade bruta menos a respiração. Ou seja, é quase que você pensa o seguinte, o teu salário no final do mês nada mais é do que o salário bruto menos os descontos. É o mesmo conceito que você pode utilizar aqui, beleza? Então, um detalhe é que essa energia que foi acumulada aí pelos produtores das substâncias produzidas na fotossíntese é maior do que a energia incorporada na sua biomassa. Isso porque parte dessa energia vai ser utilizada aí para que a planta consiga crescer, transportar, reproduzir, etc. Tá? E o mecanismo de respiração permite com que haja a transformação da energia química aí, acumulada nessas substâncias orgânicas em energia utilizável, que é o ATP. Tá? Logo, como que a gente vai observar esse lance da energia sendo perdida? Você tem aqui a produtividade primária básica, que é justamente lá a assimilação das plantas fazendo fotossíntese, e você tem aqui a perda de energia através da respiração aí nas plantas, tá? E aí a produtividade primária líquida é a energia total que eu vou ter agora disponível para os herbívoros, por exemplo, que são aqui os consumidores primários no geral, de maneira qual, ao longo da cadeia alimentar, ó, você vai ter, ó, perda de energia através das fezes, da respiração, perda em fezes, e por aí vai, beleza? Logo, a produtividade primária líquida nada mais é do que a produtividade primária bruta menos a respiração, beleza?
E aqui, ó, a ideia é que vocês precisam entender que a energia ela entra na forma de luz solar e ela sai sempre sob a forma de calor, beleza? E essa é uma esquematização bem bonitinha e didática do que acontece aí numa cadeia alimentar, nas teias alimentares, beleza? E aí, novamente, só para enfatizar, falou de pirâmide ecológica, a pirâmide de energia é sempre direta, porque o fluxo de energia é unidirecional. A pirâmide de números ela pode ser direta ou inversa. Se os produtores forem de grande tamanho, uma árvore e os herbívoros pequenos, lagartas, a base dessa pirâmide ela acaba sendo mais estreita, e aí o gráfico não vai apresentar este formato de pirâmide classicão aí que a gente vê. E aí, a pirâmide de biomassa ela pode ser também direta ou inversa, e ela expressa a quantidade de matéria viva, ou seja, o peso seco em cada nível trófico. E novamente, ó, essa é a cara de um ecossistema terrestre e essa é a cara de um ecossistema aquático, beleza? E aí, ó, só para vocês ficarem contentes, dá uma olhadinha nesse exercício, tá? E aqui ele fala, ó, uma determinada espécie de camarão foi introduzida em um lago. A figura representa a variação nos tamanhos populacionais do camarão, de uma espécie de peixe e de uma espécie de aves que vive no lago, observada nos anos seguintes, como consequência, que não tem acento, desculpas, da introdução do camarão. Aí ele fala, ó, o esquema que melhor representa a inclusão da espécie de camarão na estrutura trófica deste lago é qual alternativa? E aqui a alternativa correta é justamente a alternativa D, porque quando você coloca o camarão, ele vai competir com o peixe pelo zooplâncton, beleza? E é isso, pessoal. Se vocês tiverem gostado da aula, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva, deixe comentários, sugestões, tá bom? Um super beijo e até a próxima, viu? Fui!